Menos um banner, por favor. Olá para você que acabou de pousar aqui e não faz a menor ideia do que é o Menos um Banner, vai um pequeno aviso. Esse podcast é sobre campanhas publicitárias e basicamente o episódio é todo pautado em uma seleção de cases escolhidos pelo convidado da vez. Ou seja, para que você aproveite o máximo desse bate-papo, ou para que pelo menos faça algum sentido para você, eu recomendo dar uma olhadinha aqui na descrição do episódio. E caso não conheça alguma das campanhas que a gente abordou, clica nos links para se familiarizar antes de continuar. Vai fazer uma diferença enorme na experiência, eu garanto. E ó, só para você saber, as campanhas que tiverem videocases, a gente vai colocar aqui na sequência desse aviso, tá bom? No mais, eu espero que você curta esse podcast que eu e a Luli estamos fazendo aí com muito carinho e saia daqui com muitos insights e inspiração. Agora chega de enrolar e vamos ao episódio. Marcas do Brasil. Vamos colocar mais de 30 milhões de latas de Guaraná à sua disposição. É isso mesmo, você vai poder anunciar na lata e colocar seu logo do ladinho do nosso. Em troca, é só investir no futebol feminino. Saca como o investimento é bom? Se nossas latas fossem um canal, seria o maior do Brasil. Se fosse uma cidade, ela seria 10 vezes maior que a capital da Argentina. Diz aí se não é justo. Mais visibilidade para as jogadoras em troca de mais visibilidade para sua marca. E aí, bora fechar? Olá pessoal, mais um episódio do Menos um Banner por aqui, esse podcast que nasceu para homenagear a criatividade. Eu sou Henrique de Moraes, cofundador da agência We e, como sempre, eu estou aqui com minha fiel co-host Luli Fedrizzi, líder da operação brasileira da Contagious. Como você está, Luli? Muito frio por aí? Olá, tudo bem? Tá ok até. Agora a gaúcha já consegue segurar a onda. Boa, só ouço reclamação. Eu entro em call, o pessoal me vê de camiseta. O Lucas, eu não sei se ele sabe, né? Mas eu tô em Lisboa. E aí o pessoal me vê de camiseta e fala assim, o que tá acontecendo? Por que você tá assim? Você não tá sentindo frio? Não, enfim. Essa confusão de fusos e temperaturas. Bom, hoje vai dar um bug aqui no sistema, porque tá rolando o Inception de podcast, né? Eu já até dei um spoilerzinho aqui com o primeiro nome do nosso convidado. E aí que, by the way, eu já aprendi demais com o conteúdo dele. Inclusive, para quem ainda não conhece, se é que algum publicitário ainda não ouviu falar, eu recomendo demais que vocês ouçam o podcast e procurem pelo conteúdo dele nas redes sociais. Então, seja muito bem-vindo, Lucas Schuch, criador e apresentador do Propaganda Não É Só Isso Aí. E aí, gente, que honra estar aqui, Henrique, obrigado pelo convite, Luli. Sou muito, muito fã do trabalho de vocês, então obrigado pelo convite. Eu espero que tenha muita gente que não me conheça ainda, senão eu já cheguei num teto e eu não vou ter pra onde expandir, então eu espero que tenha muita gente que não me conheça. Segue lá e tal. E é isso aí, tô bem feliz, obrigado pelo convite. Espero que eu possa contribuir. Parabéns pelo podcast que tá começando aí. Vida longa pra vocês e vambora, espero que eu possa ajudar vocês. Maravilha. Valeu demais. Muito bom. Bom, eu vou começar pedindo para você dar aquela introduçãozinha, falar rapidinho pra gente como que você chegou até o Pinésia, né? O apelido Pinésia? É isso aí, é isso aí. Como você quiser chamar ele, se você quiser rebatizar ele, vale também, mas carinhosamente ele é chamado de Pinésia, as iniciais. Cara, basicamente o que aconteceu foi, entre grandes aspas, eu desisti da propaganda, ela me quebrou de um jeito muito sério, e eu falei, não, eu preciso fazer alguma outra coisa, e ainda assim eu gosto de publicidade, então o que eu tenho que fazer? Daí eu caí num mestrado, queria pesquisar e falar sobre isso, falar sobre os problemas para tentar achar soluções. Achei alguma solução? Ainda nenhuma, mas eu achei uma solução para minha vida, que foi, eu queria falar sobre essas pesquisas e sobre o que eu estava encontrando dentro da academia, olhando para o mercado. E aí surgiu como um pequeno projeto de divulgação científica, eu queria falar do ponto de vista acadêmico, mas acabou que para eu expandir isso eu precisei dar uma outra linguagem, né? Achar formas de conversar, dialogar mais com a galera, saindo um pouco daquele
aquela forma fechada de pensar da academia, de se comunicar. E aí criei um podcast, chama Propaganda Não É Só Isso Aí, que depois se expandiu para um projeto. Peguei, transformei meu Instagram pessoal só no projeto e hoje eu falo sobre problemas, tretas da propaganda de um ponto de vista bem crítico, assim. Basicamente foi isso, foi assim que ele surgiu. Boa. Antes da gente continuar, só fazer um parênteses aqui rápido, que tempos atrás eu vi, acho que um stories ou um post seu falando sobre você ter... Depois de você ter começado, né, sem saber muito bem para onde ia, você acabou encontrando seu lugar na publicidade. E eu fiquei tão feliz, eu quase te mandei uma mensagem, porque assim, o podcast de fato me ajudou muito. Assim, imagina, eu estou construindo uma agência pequena, e assim, ninguém sabe o que está fazendo, na verdade, né? A gente vai assim, tentando, vai tateando, vai descobrindo. E assim, o conteúdo do podcast me ajuda pelo menos a não cometer os erros comuns, sabe? Tipo, no mínimo, eu erro pra caralho ainda, com certeza, a gente tá fazendo muita besteira, mas eu pelo menos já tenho no radar, assim, me ajudou a já mapear algumas coisas que, assim, pra não repetir, né? Então, obrigado pelo trabalho e parabéns, cara, por ter encontrado seu caminho, fiquei muito feliz. Eu que agradeço. Eu não sei se eu encontrei total esse caminho ainda, tô tentando buscar algumas coisas, mas eu já fico muito feliz quando eu troco essa ideia com a galera fala, puta, me ajudou. Então, eu acho que teve uma vez que, ó, já virou outra parada, já tô contando causa aqui, mas teve uma vez que a Ana Cortá falou isso lá no podcast, que era tipo assim, se uma pessoa estiver ouvindo, vale a pena. E aí eu falei assim, puta, quando uma pessoa chega e fala assim, putz, aquilo me ajudou, não sei o que, então vale a pena seguir com o podcast, assim, sabe? Então, massa, que bom, fico bem feliz que ajudou e que tá ajudando, enfim. Boa. Que demais. Bom, um prazer te ter aqui, Lucas. Realmente, assim, eu sou muito fã também. A gente já trocou várias ideias. Desde o começo. Por Instagram, por WhatsApp, áudios de WhatsApp, conversando sobre o mercado e tal. Então é muito legal também a gente poder ter essa conversa que subverte um pouco esse rolê, né? Porque daí agora a gente vai falar do que é propaganda, mais ou menos assim, né? Propaganda não é só isso aí. Hoje propaganda é um pouco isso aqui que a gente vai conversar. Excelente. Nesse rolê, Caraca, né? deixa eu anotar essa frase que eu vou falar lá no podcast. É isso aí. Também acho. Até parece. É isso aí. Vamos ver se eu descubro o que... Se não é só isso aí, o que é então? Vamos ver se eu descubro agora. Também é isso aqui que nós vamos falar, né? Boa. Bom, acho que a gente pode começar já mergulhando aí na primeira campanha. Não sei qual ordem que você pensou, se você pensou em alguma ordem, inclusive, mas você tem toda a liberdade de puxar aí qual a primeira que vier à cabeça. Bom, a primeira campanha que eu queria falar foi uma campanha que motivou todo o meu rolê de questionar a publicidade. Ela acontece lá em 2016, final de 2016. Ela é uma campanha da Mutato, com a consultoria de uma empresa que chamava Pajubá. Eu, sinceramente, não sei como a Pajubá tá hoje, se ela tá ainda com o Gustavo. Era uma empresa do Gustavo e do Ariel Nobre, um grande amigo. E aí, em 2016, curiosamente ou não, foi quando eu decidi que eu ia sair do mercado e fui pra academia e tal, não sei o quê. Porque eu tava muito num rolê bem... Puta, que merda, publicidade é um vacilo sem fim. Acho que meio de umas crises existencial que a gente tem. E aí veio essa campanha que era... E o mais louco dessa campanha é que ela é uma campanha de produto, essencialmente, sabe assim? E ela ainda assim, ela entregava produto, causa, entregava uma pá de coisa. Ela chamava, era da Avon Color Trend para todos. E ontem eu gravei um episódio com o Ariel. E ontem a gente tava conversando que naquele momento era, assim, eu não me lembro de outra que mostrava pessoas trans abertamente assim, direto. Pum, pessoas trans, né? E ele me falou, ontem ele me falou uma frase que era assim, foi a primeira vez o Ariel, dessa consultoria, ele aparece no filme, né, de Avon. E ele falou assim, eu fui a primeira pessoa igual a mim que eu vi em propaganda. Então ele precisou ir, sabe qual é? E eu fiquei tipo, cacete. Era um momento de um... É lógico que os movimentos sociais já estavam falando sobre isso e tal, né? Já estavam debatendo, por exemplo, qual era a melhor linguagem neutra, né? Mas foi naquela propaganda que eu falei assim, que gerou todo o movimento do E. A gente vai usar todes então mesmo, é o E mesmo que a gente vai usar e tal, não sei o quê. E foi a primeira vez que, tipo, eu olhei pra
pra propaganda e falei assim, não, pera, eu não posso ser tão desistente assim, tem um futuro, tem pessoas questionando as coisas, sabe qual é? E aí eu fiquei tipo, caraca, que foda, não sei o quê. Fui procurar ficha, E aí, 2017 foi quando eu entrei no mestrado e o meu primeiro rolê, assim, de pesquisa foi: preciso encontrar coisas como aquilo ali. Quem fez aquilo ali? Ah, beleza. Quem é Ariel? Aí eu falei, meu Deus, o Ariel. E fiquei amigo do Ariel, assim, de lá pra cá, assim, tipo, mandando mensagem, enchendo o saco, conversando muito. Foi ali que começou. Então, essa campanha, ela foi muito importante pra mim, né? Foi muito importante pra causa sobre qual ela falava. Mas ali eu vi. E fora que é um filme que você olha até hoje, a trilha, assim, me arrepia até hoje, é animal, mas tinha tudo que eu não via em propaganda, assim. E lógico, né, fazendo todos os meus recortes aqui, homem branco, hétero, cis, etc. Mas aquilo ali foi um movimento pra. Eu imagino o que deva ter sido pra pessoas da comunidade LGBTQIA+, né? Mas eu fiquei pensando assim, se pra mim essa propaganda fez isso, imagina pra quem nunca se viu lá, saca? Então, tipo, eu falei, não, peraí, há um motivo pelo qual brigar, tem jeito, eu só estava olhando, talvez tenha sido até um erro meu, assim, historicamente, em propaganda, eu ficar olhando para as mesmas coisas. Então, é eu que tô olhando pro lugar errado, sabe? Eu preciso me conectar com pessoas que estão fazendo uma parada que eu acredito, assim. E aquela campanha. E aí, foi ali que eu entendi, tipo, quem é Mutato? Por que Mutato é uma. Porque tem uma pá de gente lá, é um dos pilares realmente importantes e tal. Provavelmente deve ter seus erros, naquele momento eu nem entendia isso, mas deve ter seus, né, e vinha falar sobre isso depois no podcast e tal, com a galera da Mutato. E aí eu descobri, puta, Ariel Nobre, Gustavo, não sei o quê, fui conhecer essa galera e falei, beleza, tem realmente pessoas que não estão compactuando com os problemas generalizados da publicidade, sabe qual é? Então foi a primeira campanha que eu falei, caraca, que foda. Então essa é a minha primeira campanha. Sensacional. Eu fiz 2 anotações em relação a essa campanha aqui. A primeira é exatamente, já que você falou, né, você trouxe aí essa coisa da Mutato, né, da cultura que eles têm, da liderança, né? E eu acho que a Mutato não recebe o conhecimento, assim, o devido reconhecimento por ter levantado muitas bandeiras muito antes de quase todo mundo, assim, né? Você vê essa campanha e você falou, né, 2016, parece que foi feita hoje, né? Assim, parece que foi depois dessa loucura toda de todo mundo com bandeirinha, né? Mudando cor de logo. Uhum. E assim, a estética, a legenda do post, assim, né? Da publicação, cara, tipo, tudo parece que foi feito hoje, sabe? Cara, foi 2016, são 5 anos, sabe? Ninguém tava falando isso. Então, eu acho legal e, assim, mostra um pouco também da responsabilidade, né, que as agências têm, né, de como é importante a agência conseguir tentar liderar esse movimento, porque se ela está por trás das marcas, né, como que ela faz para, sei lá, pegar na mão do cliente ali e falar, olha, vamos olhar para isso aqui, né? Então, assim, tem uma responsabilidade muito grande que às vezes acho que as pessoas não percebem. Depois eu faço um segundo comentário, mas que é sobre comentários. Vou deixar a Luli falar um pouco, não sei se a Luli... Eu acho que tem um ponto do que tu trouxe que é também sobre a legitimidade da agência de entrar nesse campo, né? E aí a Mutato é uma agência que tem essa legitimidade, enfim, talvez não seja perfeita, como o Lucas falou. Eu não saberia dizer agora, mas quando a gente ainda ia presencialmente nas agências, eu lembro que em 2019, eu acho, a gente fez uma tour, assim, de apresentação do Cannes Deconstructed, que é um material da Contagious sobre o festival. E foi um ano, assim, que eu passei por, sei lá, 10 agências em um mês. 2 meses, talvez. E quando eu cheguei na Mutato, eu falei, cara, isso aqui é um ambiente completamente diferente de todos os outros por onde eu passei nesse período. Eu tô de frente para um público completamente diferente dos outros com quem eu estive conversando ultimamente, assim. Inclusive, a gente tinha até um capítulo que falava de questões de diversidade e tal, porque também são questões no Festival de Cannes que já estão presentes há alguns anos, do seu, né, com as suas issues também, com as suas questões também. Mas lembro que eu ainda pensei na hora assim, puta, eu tenho que ser tenho que ter o dobro de atenção ao que eu tô falando aqui agora, como eu tô falando,
para esse público que eu tô falando, porque assim como o Lucas fez, né, também vou fazer o meu recorte aqui também, sou uma mulher branca, cis, hétero, do Rio Grande do Sul, morando no Sudeste, então tem todas essas coisas, né, e eu vi naquele público ali, um público que representava, eu tô no lugar de maior privilégio, para ser mais privilegiado do que eu, só se eu fosse homem. Mas eu percebi na minha frente também um público que não necessariamente todo mundo ali estava nesse mesmo lugar de privilégio, assim. Então, também foi muito legal de me colocar nesse lugar e falar, eu vou falar aqui de temas que se alguém levantar a mão, as pessoas sabem muito mais do que eu e elas têm que me corrigir mesmo, e é isso aí, assim. E foi muito legal, no fim das contas, foi muito massa, mas eu acho que esse lugar da legitimidade é um grande desafio que a gente tem, assim, ainda tem. Porque todo mundo troca a bandeirinha, como o Henrique mencionou ali, mas, né? É que nem botar o quadrado preto lá quando acontece George Floyd, ou quando acontece, sei lá, qualquer outra das inúmeras mortes de pessoas negras no Brasil que acontecem todos os dias, mas como que a gente está dentro de casa, assim, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante dessa campanha, que ela foi feita por uma agência que tinha muito mais dessa galera dentro, e o fato da Pajubá ter trabalhado com eles nesse projeto também faz toda a diferença, porque a gente também está falando de quem faz parte dessa comunidade e de quem também manja da linguagem criativa, da linguagem publicitária, que tem também muito a entregar para aquele job, né? Total. Que é super importante a gente realmente envolver as pessoas. E tem uma outra parada que é é lógico que, muito provavelmente, ainda hoje, a Mutato tem as suas questões, né? Ela não tá resolvida 100%, especialmente com... E, puta, já falei isso no podcast mesmo, nos episódios que eu falei com a Mutato. É lógico que ela não tá resolvida com várias questões, deve ter 1000 problemas internos, mas ainda naquela época, era uma época que, pelo menos minha memória pode estar me enganando, mas assim, era uma época que era legal era questionado você colocar, mas era um movimento progressista, assim, da publicidade, você botar causas. O rolê de questionar quantas pessoas tinham lá dentro que faziam parte das causas que você estava abordando veio depois. Só que já em 2016 a Mutato já estava ligado nisso, sabe assim? Então a Mutato sempre foi esse rolê de tipo... não vou dizer que estão milhões de passos à frente, mas sempre esteve à frente um debate que viria logo depois pro mercado. Esse debate começou a acontecer em 2017, 2018. Aí quantas pessoas tem aí dentro, quantas pessoas estavam atrás das câmeras, então assim, é importante a gente sempre levantar o que eu entendo, assim, a maneira como eu vejo sempre a gente precisa levantar a legitimidade de quem fala essas paradas, né? E óbvio que eu não faço parte de nenhum grupo minorizado aqui, mas também é importante que a gente veja os avanços desses rolês. E aí, um outro mérito pra mim que eu vejo na Mutato é tipo assim, cara, eu não entendo nada disso, eu vou chamar a Pajubá, eu preciso dessas pessoas aqui, saca assim? Né? O que, por felicidade e tal, hoje talvez a gente tenha internalizado essas pessoas dentro, mas naquele momento não tinha, cara. E era muito fácil você pegar as agências e falar assim, não, deixa que eu resolvo aqui dentro mesmo, porque a publicitário a gente aprende sobre todos os assuntos, a gente pode falar sobre tudo. Aprende coisa nenhuma, cara. Chama ajuda, sabe? Fala que você não sabe falar sobre isso, você não tem, não é nem sobre não ter lugar de fala, você não sabe, você não entende, você não vive. Então chama e tal, e foi ali que a Pajubá cresceu e tal. Eu falei, puta, que foda, então tem movimentos importantes. Então, puta, concordo com tudo isso que vocês falaram sobre a Mutato. Eu acho que esse ponto que tu trouxe é super importante, porque eu vejo, por exemplo, que a 6510, eu acho que também nasceu mais ou menos nessa época, né? Que é uma consultoria também da Maria Guimarães e da... Meu Deus do céu, tá Thaís Fabres. O nome da Thaís Fabres, exato, muito obrigada. Da Maria e da Thaís, que trabalhando com como fazer publicidade para mulheres, sobre mulheres, com mulheres, enfim... E é isso, né? Essa galera, Pajubá, elas e outras, nesse período, eram esse recurso que as marcas e as agências tinham, e quem foi esperto plugou elas naquela época mesmo, né? Quem entendeu o que estava acontecendo, plugou essas galeras naquela época para fazer trabalhos, e a 6510 tem trabalhos incríveis também de muitos anos, quando a gente olha já e pensa também o que elas estavam fazendo em 2016, 2017, são coisas totalmente atuais ainda, assim, justamente por isso, por conhecimento de
de vida mesmo, né? Total. E tipo, 6510 surge exatamente. Não, acho que o 6510 é ainda um pouco de antes, ali, 2015, se eu também não tô enganado. Mas elas surgem com, tipo, a campanha da cerveja feminista, que foi. Ó, já vou. Uhum. Não é uma das minhas campanhas, mas vou queimar a pauta aqui. Depois elas fazem aquela campanha que ganha Cannes Glass lá, primeiro, que era de Nescau, que era Garotas Fortes, Meninas Fortes, eu não me lembro exatamente. E Ah, era, tipo assim, sim, puta animal. verdade. E era exatamente isso. E aí que você falou uma parada que é. As marcas se dão conta que tem que chamar. Bicho, as marcas têm que se dar conta que tem que chamar hoje ainda essas pessoas. Saca assim? Tipo assim, Isso. essas paradas não estão superadas. Saca? A Mutato, ela Exato. continua plugando essas pessoas, continua chamando o Ariel, continua chamando essa galera, Uhum. não é? E, por vezes, internalizando as pessoas, porque, ó, a gente não resolveu essas paradas. A gente não resolveu lideranças que não sejam aquele grupo hegemônico que a gente sempre teve. A gente precisa. Tem muita coisa a andar ainda. Então, eu sou muito mais. Uhum. Próximo desses movimentos que, tipo assim, ó, eu ainda não resolvi meus rolês. A galera que tá no, tipo assim, eu já fiz um pouco pela diversidade. Puta, eu já nem. Então eu sou mais essa galera aí mesmo. Aí, curiosamente, quando eu falei de reconhecimento, né? Eu falei, eles não recebem um reconhecimento, mas talvez até pela cultura de, assim, cara, a gente tá aprendendo, de serem super humildes, isso nem faça sentido pra eles, assim, eles não querem reconhecimento. Até pelo que eu conheço você já conversou com o Passa também, né? Tipo, Já. ele é um cara muito humilde, cara, assim, é impressionante. Das Aham. conversas que eu tive no meu podcast, no Calma, né? Meu podcast antigo, cara, a conversa que eu tive com ele foi, assim, a mais pé no chão de todas. Impressionante, Pode assim, crer. ele te puxa pra baixo o tempo inteiro, viu? Assim, você tenta colocar ele pra cima, ele te puxa pra baixo. Então, talvez isso esteja, né, no DNA da empresa também, porque faz parte, né? Aham. Boa. E Acho que eu só, não vou mas comentar mais para não ficar falando só da Mutato aqui, mas eles isso, merecem sim todo o Isso. reconhecimento. sim. É merece Um legal. ponto engraçado foi que eu passei, assim, um tempo, eu não sei quanto tempo, porque eu fiquei perdido, assim, sabe quando você se perde vendo os comentários da campanha. Eu vou colocar o link da campanha, vai estar, gente, todo mundo já sabe disso, o link está na descrição do podcast. Mas, assim, aliás, fazer isso de qualquer marca, tá? Pega uma marca que tem engajamento, fica vendo os comentários, é a coisa mais, assim, antropológico, né? De uma coisa muito maluca, assim. É interessante você ficar fazendo isso, o exercício. Mas no caso dessa campanha, assim, é emocionante de ver, assim, como muito, entre aspas, assim, o simples fato, porque não é nada simples, né, de ver, da pessoa se sentir representada ali, impacta muito, assim, você vê os comentários, cara, tipo, as pessoas completamente emocionadas por terem se visto. E o mais engraçado é que tinham uns comentários assim, mas não se iludam, é para vender produto. Que seja! Não é melhor que, pelo menos, assim, se eles venderem produto, assim, eles já estavam vendendo produto antes, agora pelo menos eles estão botando representatividade, né? Tá, assim, estão botando todo mundo, tá todo mundo se vendo, sabe? Tipo assim, não tem problema. Assim, pelo menos gera valor para os acionistas, mas assim, faz alguma coisa melhor, né? Menos pior, talvez, não sei. Muito Caraca, doido. isso. Total. A gente chegou. Como é que. Em 10 minutos de gravação, a gente já chegou na crítica ao capitalismo. Mas assim, tem uma parada que eu sou Eu amo. bem. Puta, eu não sei ainda. Eu já fui essas duas pessoas, né? Tipo, mega pessimista, de. Cara, isso é só pra vender mesmo. E aí tem o que se falou, que é tipo. Aquele espaço publicitário, ele já tá vendido. Ele nem existe ainda, mas ele já tá vendido. A gente, querendo ou não, estamos num sistema que aquele espaço vai ter uma marca ali. Você pode escolher qual vai ser. Vai ser uma marca que se preocupa com isso, com essas questões todas sociais, ou vai ser uma marca que você vai só dizer o carro em 48 vezes, parcelas, não compre carro amanhã, né? Então, assim, só que aí tem um outro ponto que eu acho que. Eu acho que o ponto aqui é a gente encontrar um equilíbrio. Eu não sou totalmente contra essa pessoa que comenta lá, não se iludam. Ela mantém uma comunidade inteira pé no chão, saca? Então, eu acho que ela é muito importante para que a gente não. Eu acho que a falta desse olhar crítico foi o que nos trouxe os problemas da publicidade hoje. Então, assim, essa pessoa que vai lá e comenta isso, não se iludam, ela dá um lembrete, assim, para aquela pessoa, galera, lembra que é propaganda. Legal, é verdade, é propaganda. Mas, por enquanto, eu posso sonhar com ter uma esperança aqui. Então, nesse sentido, eu acho os dois tipos de comentários, os dois tipos de pensamento, puta, fascinantes, assim, é a galera crítica que fala, não se ilude, é propaganda, e a galera que fala, eu prefiro a propaganda preocupada com isso do que a gente tinha 5, 10 anos atrás, saca? Eu também sou desse time hoje. E eu já fui da outra galera, sabe assim? Eu falei isso com a Ariel ontem, eu prefiro
uma liderança como o Passamani, preocupada, mas críticas sobre, sei lá, o que a geração dele de lideranças gerou, do que um Passamani nem preocupado, por exemplo, só porque você falou do Passamani antes, né? Mas é lógico que eu prefiro, do lado do Passamani, ter uma mulher negra como... que espero que seja como liderança, espero que seja os passos futuros, não é? Mas já é um avanço. Ele é lento, ele não é no passo ideal que a gente gostaria, com certeza, mas já é um avanço, saca? Perfeito. Eu concordo muito contigo e eu também me sinto sendo essas duas pessoas, assim, eu oscilo entre ser essas duas pessoas. Eu acho que até, enfim, tem outras questões que eu acho que são as questões em que eu me coloco mais dessa forma, porque são questões que eu navego, que eu conheço, que eu lido melhor, principalmente que tem a ver com sustentabilidade, com ecologia e tal. Então, nesse lugar, eu normalmente eu sou a pessoa do comentário, peraí, não se iludam. Total. Então, eu navego um pouco nessas duas coisas, mas eu entendo o teu ponto e concordo total, assim, eu acho que essas duas pessoas são necessárias. Ouvindo vocês, assim, me lembrei de duas coisas. Vou fazer um mini jabá embutido aqui, mas porque tem 2 trechos da apresentação de Cannes desse ano, que a gente está fazendo na Contagious, do estudo que a gente fez esse ano, que tem tudo a ver com essa conversa, assim. Então, o primeiro ponto é que, vou dar um spoiler aqui para quem não contratou este maravilhoso serviço, depois a gente pode falar sobre isso. Mas no final dessa apresentação, eu falo o seguinte: não se iludam, eu não vou dizer para vocês que a publicidade tem qualquer outro objetivo que não seja vender produtos, vender serviços. Então, assim, depois que a gente navega por um monte de coisa massa que aconteceu em Cannes, um monte de coisa complicada que aconteceu, um monte de críticas, desafios, enaltecimentos válidos, etc., vamos lembrar que, sim, a gente não tem... O nosso mercado, o objetivo dele é este, em última instância. Não dá pra gente se enganar. Agora, o como a gente está fazendo isso é justamente o lugar que está nessa conversa, assim, que é, bom, a gente pode fazer isso de um jeito trouxa, que a gente sempre fez, que o mercado sempre fez, ou a gente pode fazer isso de um jeito em que pelo menos as pessoas se enxergam, elas fazem parte da conversa, elas estão incluídas, elas sentem que elas são respeitadas, enfim, aí tem uma série de outras coisas, né, de outras nuances que a gente pode pensar e entender nesse sentido, assim. E tem uma outra coisa que a gente fala sobre um case que tem tudo a ver com esse, que é o True Name da Mastercard, a história que a Mastercard fez do cartão de crédito, que pessoas trans agora podem ter com o seu nome social sem precisar passar por 500 mil burocracias de banco, e que é, sim, uma iniciativa muito legal da Mastercard, e que, quando a gente está comentando essa campanha, tem uma fala que eu acho muito boa das pessoas que lideraram a execução dessa campanha, agora eu não vou me lembrar mais qual foi a agência, mas que é a maneira como uma marca mais pode contribuir para uma mudança ou para a relação com uma causa é por meio da sua competência central. Porque quando a marca está falando do que tem a ver com o seu produto, com o seu serviço, com o seu posicionamento, com o seu campo de atuação, é onde ela consegue ser mais efetiva em passar essa mensagem e em transmitir, em se conectar de verdade assim com a galera. E o que eu quero dizer com isso? Quando o Mastercard faz isso, ao invés de fazer um filme sobre... Quando o Mastercard possibilita que o produto se transforme, digamos, e atenda essa galera, é muito mais interessante. Eu acho que tem uma coisa que tu falou ali no começo, Lucas, sobre essa campanha, só fazendo uma volta, que ela é uma campanha de produto. E é isso que eu acho foda dessa história, porque é isso, eles estão falando sobre mudar o mundo e eles estão colocando o produto deles no centro e dizendo que o produto deles pode ser, e aí, de novo, eles querem vender o produto, mas assim, o produto deles faz parte, sim, dessa mudança, porque no momento que esse produto pode ser usado por qualquer pessoa, do jeito que a pessoa bem entender, é um impacto muito mais real do que se tu só falar sobre algo, que eu acho que é um caminho que as marcas fizeram por muito tempo quando começaram, e ainda fazem, quando se relacionam com causas, que é eu vou falar sobre, eu vou passar uma mensagem. Quando a gente conecta isso com o que a gente faz de verdade, com o que a gente vende de verdade, assim, e não dando uma volta para tentar dar sentido para isso, mas de uma maneira direta mesmo, como o meu produto pode ser parte dessa mudança, isso fica muito mais legal. É muito mais interessante, tem muito mais sentido, parece muito mais verdadeiro, porque não é só um discurso, assim, né? Ou pelo menos sai um pouco de parecer que é só um discurso.
Eu não tô aqui para dizer que a Avon é perfeita, nem que a Mastercard é Lógico. perfeita, ninguém é perfeito. Então, mas acho que tem essa coisa desse voltar para esse lugar da competência central. Até porque do ponto de vista de marketing, aí agora tirando o chapéu crítico, botando o Aham. chapéu de dentro do mercado mesmo, do ponto de vista de marketing é muito inteligente o que eles fizeram. Eles estão fazendo uma campanha de produto que fala sobre os atributos do produto Isso. e sem ser chata, sem ser clichê, sem ser, né, nada disso. Ela é extremamente inteligente, engajadora, interessante, divertida, importante, tudo isso. E tipo assim, eu acho que o rolê é, ela derruba esse comentário do tipo, não se engane a publicidade. Eu não tô te enganando. Tá aqui o filtro de proteção solar 25, eu não quero te enganar. É uma propaganda, mas ela poderia ter sido uma propaganda, só um discursinho. Não se engane mesmo. O produto custa R$29,90, não quero te enganar. Eu preciso vender no fim das contas, inclusive para pagar esse cachê dessa galera que tá aqui. Só que essa galera que tá aqui, esse dinheiro agora tá indo pra uma galera um pouco diferente da que era 10 anos atrás. Antes você ia ver o mesmo tipo de Exato. mulher, a mesma objetificação da mulher, o mesmo recorte de gênero homogêneo e etc. Agora você pode, quando você comprar, talvez, e aí a gente pode entrar em mil questões aqui, talvez não vá, mas eu tô te dando uma esperança que isso aqui tá indo pra outras pessoas. Você queria continuar como antes? Óbvio que eu tenho que te vender porque eu tenho que pagar uma galera, eu tenho que gerar lucro, eu tô nesse sistema aqui. Infelizmente, quando eu nasci, não veio um papelzinho lá. Você quer nascer no socialismo ou no capitalismo? Não tinha. Eu nasci nesse aqui e eu tô tendo que gerar dinheiro com o que eu aprendi. Então, boa, cara. Eu tô preferindo uma que tá tentando do que uma que continue igual, porque se eu me mexer, eu vou tomar pedrada. Vai tomar, porque você errou durante muito tempo. Aceita as pedradas aí e vamos adiante, sabe? Sensacional. Exato. Cara, eu adoro essas Total. conversas. E tá me dando muito bug, cara, ouvir o Lucas. Putz! Às vezes, tipo bug, assim, Será que eu tô no podcast? Calma aí. Será que ele tá aqui mesmo? A gente deu um play no Lucas? Deu play. Não sei, gente. Dá o play no Lucas aí, pra próxima campanha. Vamos dar o play no próximo. Tá, bom. Vai lá, A Lucas. próxima que eu. Bom, então vou falar da que eu participei. Já vou fazer todos os recortes sobre essa, que eu participei minimamente, porque eu entrei no processo, ele já estava acontecendo. O que rolou? A campanha que eu trouxe é a segunda fase do Meu Melhor Defeito. Ela é um projeto do coletivo Papel e Caneta, liderado pelo André Chaves. E eu não ia trazer uma campanha de marca aqui, mas essa campanha desse coletivo, ela faz muito sentido porque ela tá dentro das brigas que eu acredito que é uma propaganda mais diversa, mais inclusiva, mais sustentável e tudo mais. O que acontece? Há alguns meses atrás, calhou de um absurdo acontecer, uma proposta de um retrocesso, que era a PL 504, né? Que ela associava pessoas LGBTQIA+, a má influência, né? E aí, o André Chaves, há alguns anos atrás, ele tinha feito uma campanha que era o Meu Melhor Defeito, né? Essa campanha debatia os problemas da indústria de publicidade, e era uma campanha de ativismo, assim, e falava qual era o melhor defeito dos jovens, né? E ingressantes no mercado, pessoas que estavam rompendo com isso, com os problemas, né, que não eram, que sempre foram negligenciados, né, assédio moral, assédio sexual, etarismo, jornadas excessivas de trabalho, etc. E aí, no que acontece a PL 504 há pouco, o André Chaves, ele, numa tentativa de falar sobre isso, ampliar esse assunto, e inclusive reaquecer a pauta, porque logo depois seria lançada uma outra iniciativa, que se chamou o Observatório da Diversidade. Ele decide criar essa campanha, reúne uma galera, e a campanha, ela atua de várias formas. Ela tem um filme com um ativista, o All Ice. O filme era incrível, o roteiro era ótimo. Eu ajudei muito mais na parte de conteúdo, então é importante dizer. Fui lá e escrevi alguns posts, essas coisas assim, não quero... Mas tinha uma galera incrível trabalhando, e o ponto central dela, dessa vez, foi falar isso que a Luli falou em outros momentos ali. A gente já teve, né, quadrado preto, a gente já teve bandeiras coloridas em todas as marcas, mas e aí?
que vai acontecer agora, né? Eu vi que você, então, o roteiro do filme fala muito sobre isso, né? Eu vi que você se posicionou lá, que a agência tá se posicionando contra a PL 504, mas e aí, daqui pra frente? E sendo muito honesto, assim, e transparente, em alguns dos posts tinha uma coletânea de marcas e agências se posicionando, né? Aquela coletânea de marcas e agências não compram a pauta da diversidade e da inclusão durante o ano inteiro, né? Ela é realmente uma coisa bem pontual. Algumas, como a gente já citou algumas aqui, de fato, aquilo é um pilar, né? Mas aquilo ali não é uma verdade, uma verdade constante no ano inteiro. Então, era uma campanha de cobrança para isso, né? E o objetivo era muito claro, assim, de isso não pode. A gente vai tentar com que isso não se desaqueça, né? Então, a segunda etapa do Meu Melhor Defeito foi uma das campanhas que eu olhei e falei assim: caraca, eu estar aqui. E foi um rolê bem assim: tipo, o André mandou uma mensagem, galera, tá acontecendo, tem um roteiro do filme, agora a gente precisa criar os conteúdos. Quem vem? E aí, puta, e aí quando eu cheguei lá e tinha toda uma galera de papel e caneta, eu falei assim: caraca, que legal, eu adoro essas pessoas. Foram as pessoas que várias dessas pessoas foram essas que me motivaram a 4 anos atrás começar a falar sobre essas tretas, né, que estavam rompendo, Gabi Rodrigues, o próprio André, né, Spartacus estava no meio, etc. Então foi tipo, caraca, que momento incrível para eu estar aqui. Então, como é uma campanha bem recente, queria trazer ela, foi um momento incrível de poder participar. E falava sobre isso, né? Sobre, tipo, um olhar para dentro da indústria. Se tem coisa que eu acredito é resolver primeiro, e não tô desconsiderando campanhas que, puta, falam, tentam resolver, ou o produto da publicidade, né? Puta, a representação das pessoas da porta para fora é importante. Mas eu tô também muito preocupado em resolver da porta para dentro, né? Olhar para dentro os BO que a gente tem, porque resolvendo aqui essa homogeneidade, esse problema de indústria não sustentável que a gente gerou por muito tempo, acho que isso se reflete no produto depois, sabe qual é? Então, como é uma campanha dessas que olha para dentro, cobra mesmo as pessoas, assim, desloca as pessoas da indústria, eu falei, puta, legal, isso aqui é uma das campanhas que eu tenho muito carinho, tá? Que demais. Eu sou muito fã do André e do trabalho do Papel e Caneta também. Eu tive a sorte de estar lá no lançamento do meu primeiro defeito, número 1, parte 1, que também foi um momento muito massa, assim, foi na EKQA aqui em São Paulo, reuni um monte de gente incrível, era um momento também que, enfim, eu conheci várias dessas pessoas naquele momento e me aproximei do André também naquele período, e me lembro de ficar muito impactada por aquela primeira parte, então acho que também é legal, a gente pode colocar os dois links para a galera ver o primeiro filme, que é de 2018, É, por aí, acho que é 2017, 18. por aí, né? Uhum. 17. E, enfim, foi muito impactante na época e eu achei muito incrível essa continuidade agora, porque, até fazendo uma contextualização aqui, né? Esse projeto de lei que o Lucas mencionou é um projeto de lei de São Paulo, mas isso, né, quem está nos ouvindo e trabalha com publicidade, talvez em qualquer parte do Brasil, talvez tenha ficado sabendo, porque isso ficou muito grande, mas enfim, não era um projeto de lei nacional, era uma coisa daqui. Mas, né, as agências e as marcas estão, em sua maioria, sediadas aqui, então isso acaba impactando todos os lugares, de certa forma, ou acabaria impactando todos os lugares. E eu fiquei muito impressionada, de novo, com a rapidez, a agilidade. Acho que assim, essa capacidade de articulação que o André tem para fazer as coisas acontecerem sempre me impressiona. Sempre me impressiona, assim. E foi muito, tipo, então agora que você está contando que foi um bora, não me surpreende em nada, assim. E, ao mesmo tempo, muito necessário justamente por colocar nesse lugar, e acho que a maneira como toda essa história foi construída, e aqui a gente já falou de algumas das pessoas e empresas que são chave nesse processo, mas só para fazer um recap aqui, ver se também não estou esquecendo de nada, mas quando surgiu esse projeto de lei sendo colocado em pauta de novo, a Mutato foi uma empresa que puxou a conversa e puxou outras agências e marcas a dizerem quem que vai se posicionar contra, quem que vai ir junto com a gente dizer que isso é um absurdo e tal. E nisso houve uma série de signatários desse movimento, desse documento, dessa carta que foi enviada,
Eu fui uma dessas pessoas, né? A Contagious foi uma dessas empresas. E houve toda uma movimentação ao redor disso, que também foi muito encabeçada pelo Ariel, que virou, então, depois, líder de um projeto que nasceu desse movimento, que é o Observatório da Diversidade para as Agências, e que é liderado pelo Ariel hoje, e que tem uma série de empresas que são fundadoras de agências, que são membros fundadores e que bancam isso, e que, né, que sustentam esse observatório, que vai ficar de olho no mercado da publicidade. E aí é nesse contexto que essa campanha surge também, né, dentro dessa mesma comunidade, digamos, que estava articulando tudo isso, para que isso se mantenha em continuidade e que tenha cada vez mais empresas signatárias e cada vez mais essas empresas assumindo compromissos relacionados à diversidade de gênero e de orientação sexual e etc. Então, acho que um pouco de pintar esse contexto, talvez para quem não saiba, é legal para entender, porque a gente está falando aqui de pessoas que se movimentam ao redor desse tema e elas estão aí há bastante tempo fazendo isso e fazendo isso de várias maneiras, de maneiras super consistentes. E eu acho que essa campanha ela é muito simples, né? Mas ela vem com a mensagem num lugar muito certo, muito preciso, num timing muito certo para ser aquela lembrança. E a vontade que eu tenho é que assim, a gente faça ela bombar de novo todos os meses, que ela tinha que voltar a cada final de quarter, assim, aquele momento que vai todo mundo fazer uma revisão do resultado, da vida, de tudo. Vamos voltar para isso aqui de novo e lembrar, ei, a gente assinou, a gente se comprometeu, a gente falou que ia estar junto, a gente está junto, o que a gente está fazendo? E, putz, você fala uma parada que todas as campanhas que eu vi o Papel e Caneta se mobilizar ou participar, todas as coisas que o André coloca a mão, é uma parada assim, do tipo, galera, a gente fez merda feia. Tipo assim, não é coisa pequena, assim, é tipo assim, ó, o tamanho do absurdo que está se formando aqui. E aí, todas as coisas, o que eu acho mais interessante das coisas que o André faz é vir uma parada descentralizada. Então, tipo assim, ó, já não é mais de uma marca ou de outra, ou de uma agência ou de outra. São coisas tão importantes que, putz, cara, quem vai assinar, isso importa bem menos do que o tamanho da ameaça que está se colocando aqui, né? Então, quando a PL surge, aquilo... Sério, me parecia que o mercado, nos primeiros dias, assim, parecia que o mercado estava catatônico, assim, do tipo, como a gente deixou chegar nesse... né? Como o país virou isso, assim. Então, quando o André chamou essa galera, quando eu entrei, o projeto já estava andando, assim, já estava acontecendo. De novo, eu entrei só numa pequena parte para ajudar na parte de conteúdo. E aquilo foi, tipo assim, ó... Eu mesmo, assim, eu fiquei do tipo assim, meu Deus do céu, se algo não for feito, assim, a ameaça é gigante. Ontem eu gravei exatamente sobre esse tema com o Ariel ontem, não sei quando a galera vai estar ouvindo esse podcast, desculpa fazer essas coisas que não se fazem em podcast, mas um dia antes do momento que eu estou fazendo essa gravação, eu gravei com o Ariel e ele falava assim, ó, se esse PL, tivesse sido proposto 5 anos atrás, passava, sabe assim? Se fosse antes daquele momento Avon, Pajubá, não sei o quê, passava. E a gente ia ter um retrocesso bizarro. Então, foi tudo... E aí, puta, tem um gigante mérito do Ariel nisso tudo, assim. E ele tava muito próximo do André. O André tava muito próximo dele nessa criação, dessa segunda fase do Meu Melhor Defeito, para falar assim... reaqueçam essa pauta, não deixem ela morrer, porque em breve vai chegar o observatório aí. E logo depois o observatório foi lançado. Foi mais um momento, tipo assim, ó... a propaganda, ainda que com vários problemas, ela está vigilante sobre as tretas, assim, a gente não vai, sabe, tem coisas que são maiores que uma agência ou outra, a competitividade entre uma agência ou outra, o seu cliente não sei o quê, essa conta, ela ameaça, fulano quer tentar pegar essa conta, não, é muito maior que isso, é muito mais problemático que isso. Né? Então, assim, esquece tudo isso e precisamos de realmente um debate coletivo, porque a ameaça é real, saca? Bem louco. O Lucas, curiosamente, ele traçou aqui uma narrativa, né, entre as campanhas. Não sei se vocês viram,
Mas eu faço isso. Mentira, eu tô totalmente Mas, dando cara, glamour. essa campanha é um soco, né? Assim, esse vídeo é um soco, porque assim, é como se a pessoa. É como se fosse assim. Vem cá, gente, senta aqui que eu vou desenhar para vocês entenderem, né? Assim, quem ainda não entendeu. E assim, mais uma vez, como seus conteúdos, como tudo, assim, é muito importante, porque assim, eu não posso nem colocar aqui comparando com essas agências, porque, cara, nós somos 12 pessoas hoje, sabe? Com uma agência muito pequenininha. Mas, assim, ainda assim, tudo isso ajuda muito a tentar assim, melhorar, né? Tentar construir da maneira correta, que eu não sei se existe isso, né? Mas tentar construir da melhor maneira possível, pelo menos, assim. Então, eu não tinha visto, eu não tinha assistido, então chegou para mim agora, só quando você enviou, e foi muito importante. Já enviei para algumas pessoas, enviei em grupos, enfim, porque assim, é uma pancada, né? E me traz para um assunto que eu vou até fazer uma enquete antes, assim, com vocês dois, super enquete. Caraca, não sabia que ia ter trabalho. Nossa, tem dever de casa que tava pronto. Tá bom, vamos lá. Mas assim, se você tem uma empresa, né, a marca, e tá rolando um assunto, né, tem alguma coisa lá, Trend Topics, não sei o que, tá chegando, ficou relevante do nada, né, assim, do nada, vamos colocar assim, entre aspas. E vocês preferem que a empresa se posicione ou não se posicione se ela não tiver um lugar de fala? Você quer começar, Luli? Fica bem à vontade, porque eu não tenho essa resposta. eu tentando ser um grande gentil assim, aqui, mas eu também não tenho resposta, tá? Assim, eu tô fazendo a pergunta porque o que eu vejo que acontece hoje, que me incomoda muito, tá? Na internet, assim, nas redes sociais, é que parece que todo mundo precisa comentar tudo que acontece o tempo inteiro, sabe? Assim, tudo. Virou, sei lá, o assunto tá em pauta, assim, todo mundo precisa comentar. E eu fico me perguntando assim, tipo, precisa mesmo, sabe? Tipo, se você não conhece, você não tá, sabe, inteirado do assunto, se você ainda não pesquisou, se você não estudou, se você não foi ver o que está acontecendo de fato, faz sentido você se posicionar e colocar uma coisa rasa, que foram as bandeiras, ou foi a imagem preta, enfim, né? Assim, tudo isso. Ao mesmo tempo, também, assim, eu não sei se quando a pessoa se posiciona como quando a marca se posiciona, se isso também não gera alguma coisa, uma faísca dentro, sabe? Tipo assim, porque se ela publicou, talvez alguém tenha se importado, sabe? Não sei se foi só porque virou moda, mas de repente tem alguém ali dentro que se importa e foi correr atrás, e isso pode ter virado pauta, sabe? Então, eu fico nessa dúvida. Eu acho que tem duas coisas, eu diria duas coisas nessa. Por que eu digo que eu não sei qual é a resposta? Primeiro, porque eu acho que depende um pouquinho do que a gente está querendo dizer com se a empresa tem lugar de fala, e acho que depende um pouco do que do que é a circunstância, do tema. No sentido de que eu acho que quando a gente estava discutindo esse projeto de lei, ele, para mim, assim, 100% das agências deveria ou poderia, 100% das marcas, ter se posicionado aqui, porque aqui a gente está falando sobre, tipo assim, eu falar, cara, daqui tu não passa. Galera muito louca e descompensada que tá achando que assim, que existe algum perigo na existência dessas pessoas, assim, daqui vocês não passam. Não importa se eu tenho pessoas LGBTQIA+, dentro da minha agência ou não, não importa se eu tenho na minha campanha ou não importa se eu tenho no meu cliente ou não, eu não concordo que você tenha a pachorra de dizer que isso é um problema da sociedade. Então, tipo assim, nesse caso, e aí, sendo bem franca, eu também gerencio um time muito pequeno, nós somos 5 pessoas, e nós não temos uma pessoa LGBTQIA+, fixa dentro de casa. A gente trabalha com freelancers muitas vezes, e essas pessoas estão no time eventualmente, mas fixos dentro de casa desta comunidade a gente não tem. Mas, ao mesmo tempo, pra gente, como empresa, pra todos nós, era tipo assim, não existe a gente não dizer alguma coisa sobre isso, não importa se a gente tem um colega aqui agora, assim, né, dessa comunidade ou não. Então, acho que tem contextos e contextos, porque tem outras vezes que, sim, é navegar um trending topic apenas, sabe? Ou é fazer uma ação rasa, como colocar um quadrado preto. Tipo, isso é uma ação super rasa, ao mesmo tempo que, como tu falou, é delicado porque, putz, também é importante eu mandar uma mensagem, se eu sou uma marca, uma empresa que tem uma plataforma, também é importante eu mandar uma mensagem de, ei, essa causa importa, ó.
Isso aqui importa, a vida dessas pessoas importa. E aí tem um alcance de massa gigante que vai levar, talvez, esse assunto a pessoas que não pensaram sobre isso antes, que não chegou até elas, que não... Então, assim, é tudo muito... Eu acho que é delicado. A minha resposta nessas situações é sempre depende. Basicamente, é um grande depende. Normalmente, eu vou dizer, vale a pena, é importante se posicionar. Exceto se você for fazer isso para si, para favorecer a você mesmo, né? Porque não é esse o objetivo. Você tem que fazer isso para favorecer a comunidade em questão, o tema em questão, para colocar o seu poder, o seu dinheiro, a sua visibilidade, a favor desse rolê. Se for para você parecer bonzinho, legal, incrível, antenado, para frentex, aí não sei. Aí talvez não. Eu acho que na época, inclusive, do Quadrado Preto, desculpa, Lucas, mas é Não, porque eu imagina. lembrei de uma coisa, assim, que na época do Quadrado Preto eu vi uma publicação em algum lugar, não sei qual rede, mas falava exatamente sobre isso. Que, assim, não se importa, tipo, não, para de se preocupar se a marca tá, de fato, assim, tá super envolvida, ou se ela se importa, de fato, deixa, assim, ela usar, pelo menos, assim, a força dela para mais gente saber do problema, mais gente se envolver, que pelo menos ela tá fazendo alguma coisa, né? Tipo assim, já é alguma coisa. Então, acho que faz sentido. Eu acho... Putz, quantas horas de... A gente tem mais umas 3 horas aí pra... Porque, cara, essa pergunta ela é muito complexa, ela remonta, assim, as tretas mais históricas de publicidade. Só que tem várias coisas que eu quero falar, então por isso que eu falei que a resposta talvez seja longa, que é, a primeira coisa, empresas pequenas de 5, 6 pessoas, isso é que é a publicidade real, galera. Tipo assim, isso são... As agências que a gente conhece de 300 pessoas, elas só movimentam mais compra de mídia. Mas a propaganda real, ela é feita em cidade pequena, e é aí que esses debates ainda nem entraram. O Brasil Profundo é empresa de 10 pessoas, 8 pessoas, é o grupo do entusiastas da social media no Facebook, com a galera correndo atrás por 200, 300 pila. Essa galera comunica tanto quanto uma agência que fatura 5 bilhões, que foi a maior agência do ano passado. Então, vê, quando eu tenho a impressão que por vezes, a gente afasta esses debates de empresas pequenas. Lá é tão ou mais importante se ter esses debates, porque é lá que você chega assim, e a resistência que você sofre é dizer assim, legal, isso bonito pra Coca-Cola e pra Adidas. E pra eu vender aqui pro meu cliente que, sei lá, tem uma fazenda e vende arroz, né? Como é que eu boto na cabeça dele que a campanha tem que ser diversa, tem que ser não sei o quê? Então, assim, empresas pequenas são tão ou mais importantes que essas pautas cheguem. Só que a gente tem realmente uma dificuldade de penetrar nesse Brasil profundo aí. E fazendo aqui um meia-culpa, vai lá ver quantas empresas de 10 pessoas eu entrevistei no podcast, né? Então, assim, isso é realmente um meia-culpa. A segunda coisa tem muito a ver com aquilo, assim, eu prefiro uma marca... Só que aí que tá, pode soar uma coisa bem pedante aqui, porque eu não faço parte de uma minoria ou de um grupo minorizado. Daqui onde eu olho, dessa janelinha privilegiada, eu entendo que uma marca que tem o potencial de aumentar o alcance das coisas, ela deve se posicionar. Um dos posts do meu melhor defeito, você não abre a sua taxa de empregabilidade de LGBTQ+, por medo de ser biscoiteira, mas aí você prefere ser biscoiteira do que omissa, né? Você prefere ser omissa do que biscoiteira. Porra, não, brother. Abre aí quantas pessoas você contratou. Abre aí quanto você está investindo nisso. Fala quais são as suas ações. Isso são ações afirmativas. É isso que se espera de quem trabalha com comunicação, brother. Você quer pegar o seu Instagram. Sério, se tem uma agência que quer pegar o seu Instagram pra ficar fazendo de portfólio, putz, você tá em 97 ainda, bicho. Sabe? É sério que a gente tem a grande... Assim, é inconcebível para mim que a gente tenha as maiores mentes da comunicação que estudaram e a gente use o nosso alcance para falar sobre o print que eu fiz pra... Sabe? Puta, esse meu grande cartaz aqui que eu fiz com um carro legal num pôr do sol e a assinatura num cantinho. Sério? Não, assim, sabe? Tipo assim, então, aqui, é lógico que isso pode soar como apropriação da pauta, como a gente já falou aqui, pode. Só que por algum lugar há que se começar.
é uma marca que do nada começou em julho, muito oportunamente, né? Começou a falar sobre diversidade, né? Ou no mês da consciência negra começou a falar sobre isso, tudo bem, então saiba que você vai tomar as porradas necessárias porque você está começando agora. Mas você vai ter que começar em algum momento. Quando vai ser? Se for em julho, beleza. Saiba que você vai tomar porradas pelos erros que você vai cometer. Mas daqui pra frente, torne isso uma constante. Né? Senão, quando você quiser falar de novo no ano que vem, você vai tomar as porradas. Então, em algum lugar, há que se começar. Aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, foi mal, fiquei 10 minutos falando só pra chegar nessa resposta. Daqui, de onde eu olho, se uma causa é importante ser falada e uma agência fala e alcançou uma pessoa, tá show. Já é mais que bom. Né? Então, assim, a gente tem o potencial, de novo, a gente tem o potencial de ter pessoas que manjam das malandragens do growth hacking, escolher aí a sua buzzword preferida, para fazer os assuntos chegarem. E a gente usa para ficar falando que eu ganhei o prêmio do não sei o quê. Não, a gente pode usar para outras coisas, tipo isso, assim. Então, pode soar apropriação, pode soar não sei o quê. As comunidades de minorias, grupos minorizados, podem ter uma visão diferente da minha? Podem e devem, acredito que tenham, né? Mas a minha visão é use isso. Só que o meu ponto é, e aí eu fiz toda essa volta para chegar nesse ponto também. Esse tipo de eu não vou falar por não ser o meu lugar de fala é o que leva a gente a eleger o que a gente elegeu nas últimas eleições, que é marcas falando, não vou falar sobre esse assunto. Você vai falar sobre o quê, então? É sério que você nasceu como marca para ficar falando que seu produto custa R$2,99? É só isso que você tem para falar? Então, assim, eu acho que o lugar que eu entendo lugar de fala. Né? Lugar de fala é um conceito que aparece há muito tempo tem alguns autores, tem Orlando, Foucault, Bourdieu e a Djamila Ribeiro magistralmente popularizou aqui e se aprofundou nele, etc. A forma que eu leio lugar de fala não é essa. Não vou falar sobre racismo porque eu não tenho pessoas negras. Porra, esse é o problema. Então, você tem tanto lugar de fala que você é o causador desta parada. Fale sobre isso. Nem que seja para dizer, eu ainda não resolvi este problema aqui. Senão você não tá usando... Não é porque você não tem lugar de fala, é porque você é uma pessoa omissa, é uma empresa omissa. Né? Então, assim, eu jamais usaria a falta de lugar de fala. Fale que você não... o seu lugar de fala é de uma pessoa que não resolveu um problema que deveria ser seu. Você tem tanto lugar de fala que você tá atrasado. Então, assim, fale cada vez mais. Né? Deixe isso claro, obviamente, para não se apropriar de nada, mas fale, cada vez mais, fale. Bom, foi mal, pistolei, esse assunto sai do personagem. Não, eu vou repetir aqui, cara. Cara, como eu amo essas conversas. Obrigado, vocês dois. Obrigado, Lucas, porque eu que agradeço. Eu vou até respirar profundamente aqui depois dessa. Muito bom. Eu acho que a gente, só fazendo um tweet aqui, né? Acho que a gente tem que rever até o nosso entendimento comum de lugar de fala, porque lugar de fala virou uma coisa que eu só falo de um assunto se eu sou membro daquela comunidade. Virou isso, senão eu não tenho nada para falar. E é diferente, gente, a gente tá falando diferente, é outra coisa o lugar de fala, né? Tipo, eu não roubar o lugar legítimo de alguém que faz parte daquilo num determinado contexto. Agora, esse lugar, como o Lucas colocou muito bem, que é eu dizer, bom, eu como uma mulher branca, vejo desta forma, não resolvi isso, ou entendo o meu papel nisso, é isso que tem que ser dito mesmo, assim, né? Eu acho que a gente entendeu, aí o lugar de fala virou uma mureta que a gente se esconde atrás, assim. Não é meu lugar de fala. Lugar de fala virou o álibi da omissão. Então, tipo assim, eu não quero enfrentar esses demônios que eu não enfrentei antes. Mas é que eu não tenho lugar de fala, eu não posso falar sobre isso. Ótimo, aí você conseguiu encontrar, se distorceu um conceito importantíssimo para usar como escudo. Né? Então, o hegemônico sempre vai fazer isso. Ele vai distorcer aquilo para que ele se proteja. Mas vejam bem, senão vão me acusar de não ter lugar de fala, eu não posso falar sobre isso. Ótimo, bundão, você ficou no mesmo lugar, sabe? Um vacilo. Tem uma coisa tem um texto que o Simi, o Felipe Simi, que é sócio da Soco, enfim, um dos líderes da Soco, um texto dele de um tempo atrás que me marcou muito e cujo título é algo do tipo assim, eu sou a sua diversidade mais confortável, ou mais palatável, ou alguma coisa assim, e me marcou muito o Simi ter escrito sobre aquilo, porque eu acho que também é uma coisa que tá dentro desse assunto e também é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, assim.
Porque, sim, há diversidades e diversidades dentro do nosso mercado. Não estou falando que tudo esteja super confortável para todo mundo, mas é um lugar que eu também me coloco muito, porque às vezes entra numas de, mas tu é uma mulher na liderança de uma empresa. Gente, sério. Assim, cara, eu sou a única coisa que eu tenho sabe, assim, tipo, eu não vou usar que eu sou mulher nesse sentido para retirar os meus privilégios por estar aqui, sabe? Sim, eu sou a diversidade mais fácil de engolir possível. Nem sou diversidade nenhuma, assim, sabe? Tipo, não deveria ser nada de excepcional eu ser essa pessoa nesse lugar. Em alguns contextos é um pouco, mas eu acho que tem um pouco da gente também olhar para isso, para esses temas, e reconhecer exatamente o nosso lugar, que é bom, sim, eu sou uma mulher, tá bom, não é tão comum, ok. Mas eu tenho isso, essas outras coisas aqui, que me dão um contexto para eu olhar para esses assuntos de uma determinada forma. Então, de novo, o lugar de fala não é um lugar onde eu me escondo atrás e a minorização eventual de alguma parte das minhas características também não é algo que eu tenho que me esconder atrás ou que eu tenho que usar a meu favor. Assim, eu acho que tem uma conversa importante nisso também quando a gente fala sobre todas essas relações dentro do nosso mercado, que é que há nuances muito distintas e a gente não pode problematizar as coisas da mesma forma. Ser uma mulher branca e ser uma mulher preta na liderança de uma empresa são duas coisas completamente diferentes. Então, tem nuances disso que acho que são muito importantes para essas conversas também, assim. A gente tem que colocar todos os recortes na mesa quando a gente vai ter essas conversas. Principalmente quando a gente está falando de lugar de fala. E acho que você encerra com medo de te sobrepor aqui, espero que eu não faça isso, mas você encerra muito bem, assim, colocar na mesa todos esses recortes. Quando não for possível, é nessas horas que a gente tem que, entre grandes aspas aqui, esquecer o meu lugar de fala e falar por aquelas pessoas que não foram ali representadas. O lugar de fala, do meu ponto de vista, é esse. Tem gente no palco, tem só homens brancos, um homem branco pode e deve se levantar e questionar porque não há uma mulher negra, um homem negro ali. Entende? Então, assim, isso pra mim, esse exemplo do palco, pra mim, ele sempre foi muito nítido, foi assim, né, uma forma de eu entender lugar de fala não quer dizer que por eu não ter lugar de fala, eu não vou questionar as pessoas lá, por que não há uma pessoa negra lá? Porque isso tornaria eu, no mínimo, um cúmplice, né, desse absurdo que está acontecendo. No mínimo condescendente. Exatamente. Então, assim, se o meu papel é dizer isso, não é porque eu não tenho lugar de fala que eu não vou, é exatamente este o meu papel, enquanto uma pessoa que não tem lugar de fala aqui. Eu preciso romper com este pacto, percebe? Então, usar isso é uma forma muito fácil de eu distorcer uma coisa pra, realmente é um erro ali, né, mas eu não vou falar nada porque eu não tenho lugar de fala. Porra, você é só um covarde. Parabéns. E não tô dizendo que a gente tenha que comprar todas as brigas, né? Meu Deus do céu. Vai até onde você puder, mas quanto mais privilégio você tem, mais você pode comprar brigas. Exato. E aí o nosso papel é puxar o resto da galera, né? Justamente por isso. Tipo, tu tá num lugar de privilégio, tu pode puxar outras pessoas que não poderiam fazer aquela manifestação ali. Enfim, mas já desviamos, assim, a gente poderia ficar eternamente falando das problematizações do nosso mercado e esquecer completamente do que a gente veio fazer aqui, que é falar das campanhas legais. Verdade. Não que seja mais importante, mas é só pra gente não fugir da pauta para sempre. Perfeito. E é um risco que se corre. Beleza. Então eu vou puxar aqui minha terceira. A Luli já até falou do CIMI, então vai até conectar agora. É isso. Olha só, não, gente. A Luli falou do Todos os CIMI. nossos movimentos são friamente calculados. A Luli falou do CIMI. O Henrique falou que aquela campanha tinha sido um soco. Então agora é uma campanha da soco. Vou trazer. Sacanagem. A Soco é mais uma dessas empresas que também tem seus problemas, que também deve ter as suas questões, né? Mas é outra pilares que eu considero muito importante para propaganda hoje, eles são fundantes lá, então é uma empresa que eu realmente sou muito, muito fã do trabalho, não é? E, bom, a campanha aqui é uma campanha do ano passado, de 2020, não é? Chama Marca na Lata, da Soco para Guaraná Antártica. O que eu acho mais legal dessa campanha? O filme ela conta muito, né, sobre o que é esses
sobre qual era a ação, mas basicamente era uma campanha que eles reservaram, entenderam que as latinhas de Guaraná Antártica tinham tanto alcance como uma emissora de TV, né? Então, marcas que queriam apoiar o futebol feminino, que fossem patrocinadoras, iam poder botar sua marca nas latinhas de Guaraná Antártica. A coisa que por que eu trouxe? A gente pode debater 1 milhão de coisas porque essa campanha é tão interessante e eu acho ela realmente. Essa é uma campanha que eu acho, puta, legal. É uma campanha também que fala muito sobre o produto, o principal produto ali. Mas o que eu acho mais legal disso é que uma marca topa levantar a outra se a outra fizer uma coisa. Então, tipo assim, quando que a gente ia ver 5, 10 anos atrás, uma marca falar assim, ó, vem aí, apoia a parada mesmo e bota a tua marca do lado da minha. Eu tô te cedendo o meu espaço. Quando isso seria impensável no mercado. Isso seria impensável no mercado. Aí, de novo, ó, eu querendo trazer para dentro da porta para dentro, mas assim, isso seria impensável pro ego que a gente sempre teve em propaganda. Eu nunca vou chamar outra marca. Sabe assim? Eu nunca vou botar outra marca na mesa pra debater. Isso aí vai roubar meu cliente, essa agência, sei lá o quê, vou ter que conversar com aquele. Nunca isso vai acontecer. E não, tô falando assim, bicho, traz essa outra marca que apoia por essa causa que, pô, futebol feminino é uma parada mega importante, apoia esse esporte, patrocina lá e você vai poder colocar a sua marca aqui nas latinhas e tal. E uma parada que eu achei mais legal quando eu vi o Henrique tava falando agora dos comentários, tinha uma galera embaixo, assim, você abre o filme ali e vê, tem uma galera assim, eu tenho uma marca pequenininha aqui, será que eu não posso, quanto que eu tenho que pagar, porque só pra eu ter uma latinha com a minha marca seria mó legal, eu falei, caraca, animal. Então, assim, eu considero, assim, um ótimo. É muito legal, cara, é muito legal. Então, tipo assim, eu considero uma parada assim, tipo, o cara queria pagar 200 conto pra ter uma latinha pra ele guardar, sabe, mostrar, minha família, que olha que eu tenho uma latinha e tal. Então, assim, tem uma parada de, tipo, é isso, assim, eu acho que propaganda daqui pra frente, se eu tivesse que, como se eu pudesse fazer isso, né? Mas se eu tivesse o poder de falar assim, como é a propaganda daqui? É uma propaganda de escudos baixos, assim, é tipo, eu topo sentar na mesa com outras pessoas. A gente tinha, há muito tempo atrás, 5 anos, que já parece, faz 6 décadas, né? Mas há 5 anos atrás, eu me lembro da gente ter sérios problemas de, tipo, sentar na mesa com outros parceiros de negócio. Isso era uma gigante treta, porque tinha muito esse canibalismo, né, se eu sentar na mesa com esse parceiro, com esse creator, com essa outra agência que vão tentar roubar o meu cliente, vão tentar não sei o quê, não é? Então, assim, eu lembro desse tipo de discussão quando as próprias consultorias chegavam, né, do tipo assim, chega uma 6510, uma Pajubá pra sentar na mesa e falar assim, daqui a pouco a Maria e a Thaís vão estar chamando uma pá de freelancer. Sério que você acha que uma empresa de 2 pessoas vai tomar a sua conta que você precisa de 300 para atender? Não é sobre isso, sabe? Ou melhor, você acha que a Maria e a Thaís querem esse BO que você tá tendo que resolver aí? Era isso que eu ia dizer, elas não querem. Da onde vocês acham que tira essa pretensão daí, brother? Essas pessoas querem, então, tipo assim, se eu tivesse que definir o que é um modelo sustentável, né? Tudo isso que a gente tá falando aqui fala muito sobre a saudabilidade da indústria, sabe? A gente é uma indústria extremamente, né, e hoje é um pouco menos, competitiva e canibal e não sei o quê. E aí, quando vem esse tipo de campanha que fala assim, bota outra marca aqui, sabe? Tipo assim, tá tudo bem, eu não tenho... Isso baixa, tira ego, tira medo, tira insegurança, né? Fala sobre... quando eu vejo campanhas assim, me lembram que tem pessoas pensando marcas, não é aquela coisa amorfa de só isso, tipo, quer me vender, não sei o quê. Pra você conseguir isso de uma pessoa falar assim, eu tenho uma empresa pequena, será que eu consigo colocar aí? Isso é uma... Isso me parece que é um signo muito importante de que a gente tá dizendo assim, ó, caraca, essa pessoa acha que falar com essa marca é falar com uma pessoa mesmo, sabe? Não tem como eu botar minha latinha aí, minha marca aí nessa latinha, sabe? Então, tipo, parece realmente que lembra que tem pessoas atrás de marcas pro público, sabe? Isso pra mim é muito legal, eu adoro essa campanha. Boa. Me lembrou até um papo que a gente já teve aqui, né, Luli, de como que a criatividade, assim, uma das coisas mais legais, eu acho, da criatividade é você olhar para a mesma coisa e enxergar um negócio diferente, né? E essa campanha é muito isso, tipo, cara, a latinha tá lá, tipo, quantos anos, sabe? Tipo, de repente alguém falou, cara, isso aqui é um espaço publicitário, sabe, assim, que eu posso botar outras marcas, sabe, que eu posso fazer o que eu quiser, na verdade, né? Porque na verdade, é uma lata prateada que você faz se você quiser com ela.
E você olhar e enxergar uma coisa diferente aí vem para mim, assim, eu acho fantástico a mágica da criatividade, da publicidade, enfim, que é isso, né? E para essa campanha, a Luli vai poder confirmar, eu acho que eu vi isso, mas que a Soco ganhou, inclusive, um leão de mídia sem nem comprar mídia, né? Então, Isso. assim, o que é caro? Tipo, sei lá, não sei nem o que falar disso. Tipo, assim, você fala assim, cara, porque você quer ser quem nessa indústria? Tipo, cara, eu quero ser o cara que não faz o que ele ganhou prêmio por fazer, sabe? Tipo assim, cara, como assim? Isso tem muito a ver, esse raciocínio, eu não sei, assim, a Soco, ela não tem área de mídia, né? Ela é uma empresa que se define como uma empresa de earned mídia, ainda que alguns clientes dela operam com mídia, e aí ela faz isso com outros parceiros, da Flag, etc. Mas isso tá muito. Esse tipo de ideia, de lógica criativa, isso você vê que tá muito ligado a uma pessoa que não tem uma cabeça de mídia, que é tipo assim, que de espaços disponíveis eu tenho sem que eu tenha que pagar pra ninguém. Puta merda. Tipo assim, esse tipo de raciocínio só viria mesmo de quem não tem uma cabeça como a gente tem, e eu tenho também, e aqui todo mundo tem, de uma indústria que é voltada originalmente para o comissionamento de mídia. Aquilo ali é o que mais me deu dinheiro. Você começa um negócio não pensando sobre isso, você tem que achar alternativas mesmo, sabe? Tipo assim, qual é a alternativa que eu tenho que eu não posso usar mídia? Puta merda, eu tenho bilhões, quinto bilhões de latas por aí com um espaço que se eu reorganizar as informações, eu coloco tudo e fico com um lado inteiro livre. Putz, então assim, esse tipo de raciocínio tá muito ligado ao tipo de ao que eu chamo ali do que a Soco faz, algumas outras empresas fazem, que é a fuga da departamentalização tradicional dos modelos, sabe assim? Você não, acho eu, posso estar enganado, não me lembro de outras assim, mas esse é um exemplo nítido de mudar a departamentalização, a organização da agência faz chegar em ideias diferentes, sabe assim? Então, se a gente tivesse aquela departamentalizaçãozinha, mídia... Cara, se tivesse um departamento de mídia ali, o departamento de mídia já ia ter que gerar dinheiro e ele ia ter que ter um relatório. Isso aí nem tem relatório de mídia, ia fazer o quê, sabe? Tipo assim, então não ia, é outro rolê, assim. Então, acho muito legal. Eu vou colocar, eu achei aqui agora, uma publicação do CIMI, e eu vou botar o link, cara, porque assim, é uma aula ali, rapidinho, são 4 parágrafos e uma aula. E uma frase que eu botei aqui é: não existe nada mais impactante do que começar pelo poder da história, não pelo canal. Né? Que é exatamente isso. Sim. Então, isso aí é uma crítica ao modelo tradicional que a gente sempre fez, né? A gente compra a mídia no início do ano e a gente nem sabe o que a gente vai botar. A Maria, ela conta uma história foda, assim, que, tipo, puta, a Maria Guimarães, também é 510, ela fala, tipo assim, se os cliques já estão comprados, antes de eu pensar a ideia criativa, pra que eu tenho que ter ideia? Se já vai ter 1 milhão de cliques, já chegou no briefing aqui, ó, tem 1 milhão de cliques comprado. Bota um quadrado preto lá, então. Sabe assim? Podia não fazer nada, né? Me deixa descansar um pouco, eu não preciso fazer nada, então. Já tá pronto 1 milhão de cliques. Já veio no briefing. Tipo assim, bota, compre aqui. Compre Guaraná Antártica. Né? Então, isso é uma puta crítica interessante. Faz a propaganda que era em 1970. Compre vendo carro zero. É muito mais simples, né? Vai ter 1 milhão de cliques, vai ter X compras. Pronto. E só para fazer aqui o jabá do nome do podcast, que é um pouco sobre isso, né? Que é assim, a gente ouvia a reclamação assim, do cara falar assim, mas porra, chega o briefing é tipo, cara, tem 1 milhão de cliques para fazer um monte de tirinha. Que assim, o que eu encaixo ali, sabe? Tipo assim, eu não tenho ideia, sabe? Tipo, não tenho, vou colocar qualquer coisa, botar marca só e acabou, e clique aqui, sei lá, porque tem que ter um botão. Ainda vem isso. Tem que ter um botão, tem que ter um botão. Então, assim, acabou. A marca aí. Tem que ter um call to action. Tem que ter um call to action, tem que ter a marca. Tem que ter o call to action. E tem que ser em 2 KB, senão é demais, vai ficar lento. Porra, o que eu vou fazer o quê? Exatamente. Eu acho, da minha leitura aqui, de o que é a Soco pro mercado hoje e o que são outros modelos que chegam nesse tipo de resposta criativa aí, eu acho que é porque já surgem rompendo com uma prática histórica da propaganda.
Então, tipo assim, a Soco já surge, ela já nasce nas primeiras vezes que você vê o Simi falando sobre o que é a Soco lá atrás, era tipo assim, abertamente, a gente não trabalha por BV. Então, tipo assim, Isso. isso é a treta, a treta positiva nesse sentido, tô dizendo. Esse é o rolê, é tipo assim, ó, uma empresa que hoje trabalha, que sempre trabalhou pro BV, romper com o BV é impossível, é impensável. O bolo do dinheiro de propaganda nesse país, foi mal aí, Henrique, você não tá nesse país aqui agora nesse momento, mas nesse país que nós estamos aqui agora, ele vem de BV. E uma empresa que já tá operando no mercado mudar essa lógica, bicho, assim, não sei como ela faria. Então, levantei essa pergunta do, puta, como é que será que faz pra ganhar dinheiro? Basicamente, uma parada que eu entendo que eles, olha, me fugiu a palavra, o avanço que eles trazem pro mercado é, eu já nasço rompendo com o BV. Porque se eu entrar com o BV e depois querer tirar, eu não consigo mais. BV vira parte da tua receita e ferrou. Você já faz parte do jogo. Então, eles surgirem já rompendo com isso, né? Aí as formas que eles vão fazer para eu. Isso que era o ponto que eu falava. Eu não faço ideia qual é a mágica que eles fazem, mas uma das mágicas para mim é tipo assim, ó, eu nunca vou trabalhar por BV. A hora que eu fizer isso, acabou o meu modelo, porque aí esse dinheiro de BV vai virar minha receita e ferrou. E aí eu acho que então. E aí a Luli tava falando de outras empresas que, pra mim, todas as empresas hoje, que a gente olha e fala assim, isso aqui é diferente, é porque já nasceram rompendo com uma parada doida. Então, tipo assim, Mutato já nasce dia 1 falando sobre diversidade. Puta, então isso aqui é realmente um pilar importante. Soco já nasce, a gente só falou de Soco e Mutato aqui quase, né? Mas assim, tem vários outros exemplos muito importantes. Descobri no seu podcast, inclusive. Descobriu? Olha aí, viu? Então já vou mandar meu boleto lá. Também é outro modelo. Vou pedir o... Mas complementando isso que tu tá falando, Lucas, que é perfeito, assim, porque eu acho que tem uma outra camada, tipo, não é uma outra camada, mas tem uma coisa que vem junto com essa mudança, que é tu passar a cobrar pelo criativo e pela estratégia. Total. Que na real sempre foram onde o valor do trabalho era construído, mas que o cliente entendia que vinha de graça, era brinde. Você ganha aqui, ó, essas estratégias, essas maravilhosas. E isso fudeu com a porra toda. Mas fudeu a porra toda, porque você vai cobrar hoje por uma ideia. Claro. Como é que você cobra por uma ideia? Quanto vale? Sabe? Tipo assim, e se você vendeu bilhões? Assim, o que acontece? Tipo assim, a minha ideia vale menos, mais? Assim, tem várias questões malucas, assim, que você começa a se perguntar, sabe? Tipo assim... Por isso que é difícil de romper com o modelo uma vez que ele já está operando, porque o cliente não está educado para isso. E por isso aí tem duas coisas que... Desculpa, Luli, continua. Fala, desculpa. Não, eu ia só fazendo que é por isso que eu gosto das empresas que estão surgindo hoje com um modelo de divisão de lucro, né, de receita, que eu acho que faz mais sentido. Feed de sucesso. Porque assim, eu não sei se é o modelo ideal, tá? Assim, mas no sentido de, cara, se eu fizer um trabalho muito foda pra você e você tiver muito sucesso, porque se eu não dividir um pouquinho de sucesso, em vez de eu falar assim, em vez de eu querer colocar só grana aqui, porque vai me dar mais dinheiro, sabe? Tipo assim, não, você investe a loja, você fala assim, não, eu vou fazer o melhor pra você vender pra cacete, porque no final das contas vai me ajudar também, né? Não sei se é o melhor, mas assim, eu acho que faz mais sentido. Sim. Mas é um modelo possível. Então assim, eu não sei qual é essa resposta também, eu lembro de conversar com isso no episódio do Passamani, e ele me falou assim, cara, eu também acho legal isso aí, mas me diz qual é a empresa que tá operando bem assim, que você sabe, que não tá operando no Brasil, que uma hora não tem que trabalhar pro BV. Talvez a Soco seja uma, puta, legal, mas assim, e eu lembro dele citar o exemplo acho que era o Martins, se não estiver falando, Martins teve uma empresa que tentou operar pelo modelo de performance e tal. E eu não lembro qual era o exemplo que ele usou, mas e aí, quais são as outras? Quais são outras empresas que estão operando pro modelo? Porque, no fim, cara, essa conta, quanto vale uma ideia? De verdade, assim, como é que você bota o preço? Amanhã eu não trabalho por BV, eu trabalho pelo quê? Por hora pessoa? Ótimo. Quanto é a sua hora pessoa? Quantas tecladas no mouse, quantos cliques você dá para fazer um layout? Sei lá o que você vai fazer. Como é que você quantifica isso? Aí eu trabalho por hora pessoa, e aí eu crio uma parada tipo essa que dá 6 bilhões, e aí por hora pessoa, aquela pessoa ali, ela trabalhou 6 horas no timesheet. E aquela genialidade toda que gerou 6 bilhões gera o quê? 300 reais?
Qual é a Cobrar receita? por hora não dá, né, gente? Cobrar por hora não dá, porque eu gosto muito de uma coisa que a Denise Saito, do Freela Uhum, School, fala, que é maravilhosa, que é: se eu sou capaz de fazer algo mais rápido, uhum. se Eu eu tenho que ganhar levo menos. menos tempo, eu tenho que ganhar mais, porque isso significa que eu tenho experiência pra caralho, Claro. conhecimento pra caralho, que eu Aham. vivi um puta tempo de mercado pra conseguir resolver o teu problema de marca em 8 horas, ao invés de em 8 meses. Tipo, em 8 semanas, em, sei lá, Uhum. qualquer medida que Total. seja. Então, assim, a gente tem uma lógica invertida que faz, inclusive, o nosso mercado se mover, historicamente, ter se movido devagar, porque a gente ganhava com o tempo, Uhum, e aí eu digo se movido devagar, mesmo sabendo que a gente sempre trabalhou fim de semana, louco, os uhum, prazos sempre foram ridículos, a concorrência é para daqui a 3 dias. Então, tipo assim, também tem uma coisa aí que eu não entendo como é que ela uhum. acontece, mas ainda assim, a gente estava muito baseado em quantas horas a gente trabalha, né? O FII do cliente com a Uhum. agência é horas pessoas por departamento. Então também a gente não tem interesse, às vezes, em resolver de um jeito, Claro. né? Não resolver de um jeito rápido, prático, talvez, algumas coisas que pudessem ser mais rápidas, porque a gente tinha ali contratado, o cliente tinha 200 horas mensais, então Uhum. eu tenho que usar as 200 horas do cliente. Sei lá, tô aqui simplificando um monte de coisa, tá, gente? Tô assim, raso como um pires o meu comentário, mas enfim. Mas tem uma coisa, talvez eu seja apenas uma otimista e também uma pessoa. É muito raro eu ser otimista, tá, gente? Vocês não me conhecem ainda o suficiente para saber que eu sou, na verdade, uma grande de uma pessimista. Eu sou também. Mas tem uma parte que talvez eu seja um pouco otimista, e talvez porque eu trabalho numa empresa que tem outro modelo também, e que é uma consultoria, e vejo o boom de outras consultorias, e vejo que um movimento que já vinha acontecendo de uma fragmentação do nosso mercado de comunicação só foi acelerado pela pandemia. A gente também está vendo o surgimento de uma série de outros agências boutique, Uhum. birô de estratégia, enfim, hub criativo. Então, assim, tá começando um movimento, tá rolando um movimento de se pagar por essas pessoas, pela Tá. criatividade, Uhum. pela visão estratégica, pelo estudo e tal dessas pessoas. Porque quando tu contrata, não, e aí não estou falando só de profissionais independentes, mas também de profissionais independentes, porque eles também estão, né, isso também é um espaço crescente. Aí, bom, se a gente quiser abrir a porta da uberização da nossa indústria, a gente vai ficar mais 5 horas falando, não vai dar. Não vai dar. Mas também temos um Mas momento interessante para quem é independente, freelancer, consegue se manter assim de uma maneira saudável e tal. Mas a gente também tem, assim, tipo, putz, diretores, diretoras de criação, fodas de agência, saindo uhum. das grandes agências, montando os seus estúdios menores, querendo ter outro formato de trabalho, outra relação. A gente conversou aqui com a Bianca Guimarães e Uhum. o modelo da Mischief nos Estados Unidos, ela também contou que vem um pouco disso, ela queria Sim. ter outra relação com os clientes. Então, assim, esses modelos para as agências trabalharem com essa galera toda, as agências, desculpa, as marcas trabalharem com essa galera toda, já é eu pagar pelo trabalho dessas pessoas, né? Pela ideia dessas pessoas, pela estratégia que essas pessoas, que esses pequenos negócios, que esses negócios especializados e tal vão criar. E isso já vinha cutucando as Uhum. agências há mais tempo, e agora só vai cutucar mais e já está cutucando, porque aí, nesse caso, sim, tem cliente grande deixando de fazer trabalho com agência gigantesca, Uhum. que eles pagam uma bica para fazer trabalho com um estúdio pequeno, com um estúdio menor, enfim, com criativos que funcionam em estruturas de outras formas, com consultorias estratégicas que fazem outras coisas. Então, essa cutucada que não vem só de empresas tipo a Soco ou a AKQA, porque a AKQA também tem esse modelo, né? A AKQA tem pessoas que criam e pessoas que executam. É tipo Uhum. assim, criativos e produtores, simplificando aqui um pouco. Mas é mais ou menos isso, não tem tipo, vou comprar mídia e tal. Então, não são só essas empresas que estão mexendo nisso, assim, porque toda essa fragmentação, ela tá cutucando esse lugar, e viver só do BV tá ficando cada vez mais insustentável, assim. E vai continuar ficando mais insustentável. Eu só tenho um pequeno receio sobre esses movimentos de novos modelos surgindo que tinham o potencial de romper com isso. E aí vem grandes grupos de comunicação e por não estarem conseguindo resolver o rolê do BV,
eles estarem fagocitando esses potenciais, saca assim? Que tinha realmente o potencial de transformar a indústria, porque, a meu ver, o pior de todos os problemas que leva a todos os outros que a gente já falou até aqui é o PV. É tipo assim, a gente tá mais vinculado a uma lógica de mídia do que uma lógica criativa. Essa indústria devia ser chamada indústria de mídia, não indústria criativa, né? Então, assim, me parece que vários dos modelos que eu falo assim, é tipo, puta, que legal. E não é uma crítica a essas empresas que precisam da grana e, bicho, vou vender aqui mesmo e entrando para esse grupo eu vou ter mais um ano de sobrevivência, sabe assim? Mas a minha treta é, putz, evidentemente que pode ter que se transformar aquela empresa por fazer parte de um grupo, sabe? O negócio faz isso, é natural do mercado fazer isso contigo, e aí aquele potencial que tinha, puta, isso era um potencial de transformação, ainda que eu fique feliz por todas as empresas de amigos e amigas minhas que foram compradas, puta, tem que vender mesmo, tem que vender, porque dinheiro é isso aí, dinheiro não é só isso aí, mas nesse caso é só isso aí. Vende mesmo, só que é isso, o potencial de transformação, ele fica muito mais amarrado. Você tinha uma empresa que rompia com modelo de remuneração, rompia não sei o quê, agora você tem que, cada passo seu, você vai submeter a uma liderança global, ferrou, aquele modelo de transformação rápido, né, ele já vai ficando mais lento, então eu tenho esse pequeno tretinho aí. A gente falou da Mischief, e a Mischief está dentro de uma empresa lá, que eles são sócios, eu acho, alguma coisa assim, e é uma agência também, e eles nasceram completamente com o modelo de ou revenue share, né, de divisão de lucros, ou então de pegar percentual, né, você ganha ali cotas da empresa, que você se você conseguir bater aquelas metas. Mas, ainda assim, eu acho que eu vejo um pouco, assim, desse caminho, sabe? Tipo, muito mais do que a gente cobrar por hora, por exemplo, como a IKQA faz, pelo que eu me lembro, pelo menos, ou de cobrar por ideia, que também é muito subjetivo, sabe? Tipo, como que você cobra por ideia, sabe? Tipo, quanto vale sua ideia? Se suas ações melhoraram, sua ideia vale mais, sabe? Se você teve uma campanha de sucesso, sua ideia vale mais, aí, mas se você fez uma que flopou, olha, usando palavras, termos da minha filha, você vai valer menos a sua ideia, sabe? Então, eu não sei. Eu acho que o problema é até outro, cara. O problema é quanto vale... como a gente mede se foi a ideia que fez, como a gente isola essas variáveis. Ainda tem tipo isso. assim, Isso. Aí o instituto gringo lá, que obviamente, dado o meu despreparo, eu esqueci o nome, ele leva, tipo, 2 anos pra descobrir se, tipo assim, se foi uma ideia, se foi uma campanha que fez aumentar vendas. Tipo assim, 2 anos de pesquisa, saca assim? Você fecha a empresa até se saber aquele dinheiro entrar? Porque, assim, tipo, cara, como é que eu sei que foi a minha ideia que fez vender mais cerveja e não foi o calor que tá aí onde você tá? Sabe assim? Então, se a gente não isola variáveis, como é que a gente cobra por uma ideia, a ideia foi exitosa? Quem é que vai decidir que foi exitosa? É quem tá me pagando? Aí, pô, vai ficar fácil, ele vai dizer que não foi exitosa, vai me pagar menos. Que não foi pagar. Não, então é muito complexo, cara. É muito complexo mesmo. E acho que, enfim, a gente tocou nessa coisa do modelo de sucesso e do modelo até de crescimento, assim, que é uma coisa que eu tenho questionado um tanto também, até porque dentro desses meus estudos ligados à ecologia, uma das coisas que eu estou estudando é a teoria do decrescimento, como uma alternativa sistêmica à falência do capitalismo. Não vai dar para a gente entrar nessa pauta aqui, mas um pouco do que a gente está falando também, tanto para Marcos quanto para a gente, para todo mundo, para nós indivíduos, é que a gente está preso nesse negócio de mais, seja lá o que for, é dinheiro, é o quê, sabe? Mas a gente acha que é sempre crescendo, né? Sempre para mais. Então, toda empresa precisa crescer. Toda empresa precisa crescer. Uma empresa de sucesso é uma empresa que cresceu em faturamento, em número de pessoas, em número de clientes, mas ela tem que crescer. E é tipo, tá, mas e se eu quiser que a minha empresa tenha esse mesmo tamanho e esse mesmo faturamento para sempre, se eu achar que eu estou bem remunerada, minha equipe está bem remunerada, meus clientes estão satisfeitos, tá tudo certo, tipo, por quê, né? Então, assim, aí aqui nós vamos chegar e desconstruir o mundo inteiro, não vai dar tempo. Mas procurem saber, né, tipo, sobre a Patagônia, que eu acho sensacional. E sobre, tem um livro chamado Pequeno Gigante, que eu li, inclusive, enquanto eu lia o do Jim Collins, Feitas pra Durar, Vencer, ou qualquer coisa assim, que, tipo, cara, são antagônicas, assim, são coisas muito diferentes, mas que é o Jim Collins falando sobre empresas de capital aberto, de crescimento, enfim, essas coisas. E esse livro, ele fala sobre
empresas que decidiram se manter pequenas. E é muito legal, assim, porque eles falam exatamente, tipo, cara, o problema que ia gerar eu crescer mais não valia, sabe? Tipo assim, o estresse. Eu quero que isso aqui seja o lugar onde eu gosto de vir todos os dias. E se a minha empresa crescesse mais do que isso, eu já ia parar de gostar, já ia se tornar outra coisa. E aí são vários cases, assim. Então tem uma cervejaria, tem uma mulher que vende, sei lá, jaqueta de couro, uma coisa assim. Cara, são vários modelos, assim, e são bem legais, assim. O livro é bem bacana, eu acho que é uma boa recomendação. Só que Porque tem isso, né, sobre crescer, das agências comprarem as menores, né, ou esses modelos diferentes se venderem, ou tanto do ponto de vista de quem está vendendo, quanto de quem está comprando, essa perspectiva pode ser posta em pauta da conversa, e ao mesmo tempo também tipo, estamos dentro desse sistema, precisamos viver, precisamos pagar as contas, precisamos mil coisas. Eu acho que esse questionamento do Lucas, essa problematização é muito importante e muito válido, porque sim, tem esse movimento acontecendo, sim, né? Surge uma coisa nova, diferente, e ela daqui a pouco tá dentro de outra coisa, a gente nem sabe quando vê, opa, já tá lá. E a gente achava que aquilo era tão legal, aí a gente já fica, ai, será que é tão legal assim? E aí a gente entra num rolê de tipo, você quer ser o Snapchat e não ser comprado? E aí você morrer? Ou aí você vai, ou tipo assim, ou puta, eu tenho um coletivo aqui que fala sobre uma causa, eu vou vender pra pelo menos manter a pauta acesa. E aí eu vendo, e aí, porque senão, eu não vou vender, eu quero ficar pequeno aqui. Tá, essa empresa vai criar a dela e o meu rolê, a galera que depende de mim aqui, eu também vou deixar sem. Então, assim, Claro. mega complexo. Assim, eu não queria ter esse BO pra resolver, porque eu não sei resolver ele. Eu só quero falar sobre ele mesmo, assim, porque eu não saberia resolver. Isso. Bom, já que a gente tá falando de treta, posso puxar a treta master aqui? O último ponto. Último ponto. Nossa pergunta treta. Qual foi a pior apresentação / reunião da sua vida? Lucas, eu tô com medo do que vai vir, porque o Lucas, ele mandou um spoiler pra gente, assim, falou assim, olha, vamos lá, assim, então assim, vamos lá, tô preparado de sentar aqui na cadeira. Tá bom. Vamos lá. Não, eu vou tentar não ser tão, e também não vou dizer nomes aqui, nunca faço isso de botar nomes assim, mas vamos lá. É que o que eu tinha entendido era que era, puta, traz aí uma pior reunião que foi engraçador, nossa, você esqueceu tudo, não sei o que, e eu não tinha essa história, eu tenho só, tragédia, minha vida é uma desgraça, não sei o que. Daí eu pensei, pô, eu vou levar essa com todas as ressalvas, galera, se mantenham confiantes aí, tem reuniões melhores que essa, vai ficar tudo bem, mas a que eu vou contar foi bem zoada. Foi assim, eu trabalhei alguns anos, logo depois que me formei, em agências de publicidade de Porto Alegre. Minha formação original, antes de eu me aproximar mais do Keynote, era diretor de arte, então eu mexia mais no Photoshop. Eu era esse cara que trabalhava lá e tava lá. Eu era, naquela época, assistente de arte, e já naquele movimento de tipo, tá virando júnior, não sei o que, blá blá blá. Bom, o que rolou foi, a agência estava num momento bem, vamos estudar Cannes, puta, cara, uma parada que eu acho bizarra, mas era aquele momento que tinha reunião na sexta-feira pra entender as categorias de Cannes, sabe isso? Eu falava, puta, e eu já tava num rolê, tipo assim, bicho, isso aí não vai levar a lugar nenhum, eu não quero isso pra mim e tal, bom. Aí, caiu na mesa do que tava aspirando mudar de posição de senioridade, como chama o altruísmo da agência para tirar sua culpa de viver no sistema capitalismo, que era a campanha pro bono do ano. Aquela campanha né? A campanha pegamos uma entidade e vamos ajudar. Daí eu desgrama. E eu muito solícito, assim, e tal, né? E aí, eu e um outro cara, né, que era, tava duplando comigo, o cara era freela, fizemos a campanha, e fizemos um diagnóstico de qual eram as tretas dessa. E era uma instituição que ajudava, lá na cidade de Porto Alegre e tal, pessoas muito, muito, muito em situação de muita vulnerabilidade. E o objetivo era, precisamos arrecadar doações, cara. Como toda entidade precisa de doações, né? E aí, conversamos sobre esse diagnóstico, falamos, vamos ter a primeira reunião com esse cara, ver se isso está tudo alinhado com esse diretor de criação. Fomos para dita reunião. O que a gente tinha identificado na nossa inocência era tipo assim, é uma entidade que precisa que
pessoas na rua saibam que dá pra doar. Eles precisavam de gente panfletando, gente vestindo aquilo, dando papelzinho na rua, ou doa, não sei o quê, TED, DOC naquela época, sei lá o que tinha. Essa aqui é a agência, doa 5, 10 conto, tá tudo certo e tal. Porque pra eles era importante o volume de dinheiro, e não uma vez por ano ter uma agência que fazia uma campanha, né, pra... E aí fomos pra essa reunião, falamos isso, no que eu ouço a frase, ouvimos, eu e esse meu colega, é legal, mas isso resolve o problema deles e não o nosso. Estamos dizendo que Oi? isso resolveria o problema de comunicação daquelas pessoas, geraria mais doações, mas não ganharia prêmio. Fazer um folhetinho, entende? E aí foi isso, assim, eu saí dessa reunião desolado, isso foi numa sexta-feira, na segunda-feira eu tomei a decisão de me demitir, foi a minha... E ali eu lembro de, tipo, putz, cara, foi uma reunião muito triste, assim, eu fiquei, tipo, cara, não pode ser, foi um dos meus primeiros estalos, assim, e conversando com a galera que era daquela agência naquela época, hoje em dia, eles falam assim, eu já lembro de naquela época você ficar meio pistola com o que, tipo, com a verdade, sabe assim? Eles sempre me tiraram muito pra, tipo, o ingênuo, né? E, tipo assim, eu falo, cara, eu ficava, eu entendo que aquilo ali era o que ele, não tô culpabilizando aquele cara, ele tava chegando, ele queria mostrar serviço e paciência, mas ele queria mostrar serviço numa parada totalmente diferente do que eu acreditava, né? Um jovem recém-formado, meio ingênuo, verdade, tem tudo isso aí, mas aquilo me doeu muito porque era até um lugar de eu pensar assim, caraca, aqui talvez eu consiga descontar tipo, compensação do publicitário capitalista, sabe assim? O cara, tipo assim, eu falei, porra, aqui eu vou ser menos, eu vou tirar um pouco do mal que eu faço pra humanidade, aqui eu vou conseguir, vai gerar doações, é legal. E não, cara, ele queria era outra coisa, ele queria era subir num palco, sabe? Às custas de alguém que precisava. Daí eu falei, cara, foi bem zoado. Cheguei, chorei, fiz caramba, e na segunda-feira eu me demiti. Tipo assim, virei final de semana na MED, aí me demiti. Não queria finalizar. Galera, eu não queria finalizar com este clima. Perdoa, assim, me chame mais vezes. Mas, assim, foi uma reunião bem ruim pra mim, deixou uma marca horrível. Mas hoje eu consigo falar com ela, assim, depois de alguns anos já fazendo terapia, consigo entender que, pô, foi um bom, sei lá, foi um bom chacoalhão, assim, cara, tu escolheu uma profissão que é isso aí, tu vai ter que batalhar muito pra tentar mudar essas coisas e tal. Eu acho que é o embrião. Vamos olhar por um lado bom, construtivo disso, que é o embrião de todo do império propaganda. É tipo isso. Vou lá agradecer ele, vou dar meus royalties, vou dar 10 reais dos 20 que eu já ganhei, eu vou dar pra ele com esse projeto. Vou dar, tá aqui, ó, viu? 50% do teu faturamento. 50% do meu faturamento total. Vou fazer uma doação, caraca, vou pagar na mesma moeda, ó, viu como doações são importantes. Olha lá. É isso. Ai, é triste, mas aí que a gente vê a dura realidade, principalmente fora do, né, tipo, também falando de fora de São Paulo e tal. Porto Alegre também é um lugar, assim, um centro. Tá dominando, né? Eu tô me sentindo muito excluído aqui, gente. Vou chamar mais gente do Rio, pelo menos de outros estados, assim, né? Porque assim, só pra não, a gente precisa mesmo, é real isso. Só vem gaúcho nesse negócio aqui, cara. Outro ainda veio, ele pra reforçar, ainda tá com o chimarrão na mão. Vocês não estão vendo. Quem não tá vendo, mas ele tá tomando um chimarrão. Mas é que, gente, tá frio, sabe? É isso. Não, mas eu acho que trazer essas experiências é exatamente porque a quantidade de gente que eu converso e que tem reuniões assim nesse nível para baixo, tá? Eu já vi coisas piores, assim, e que às vezes acham que acontece só com elas, sabe? Tipo assim, ficam, não, tipo, pô, sei lá, leva pro lado pessoal, e às vezes, tipo, cara, fica desestimulado e tudo mais. E assim, primeiro, não é para você, não estão falando isso, não é, tipo, sobre você, na verdade, né? E, então, assim, não leva pro lado pessoal, continua, assim, a trajetória é sua, a carreira é sua. E também, assim, você pode se reinventar, tá aqui, né? Um exemplo da pessoa que conseguiu muito bem
E então, assim, você tem várias opções, assim as pessoas têm Dá pra pegar escolhas. aquilo e transformar com a força do ódio mesmo em outra coisa, Exatamente. sabe? Às vezes é isso. Um dia a gente vai ter que contar as nossas histórias, Henrique, porque essa do Lucas me lembrou uma minha, não vou contar agora, mas em algum episódio a gente vai ter que fazer as nossas histórias fail, assim. Eu tenho Ah, a minha. agora eu tô muito Eu curioso. tenho uma que é excelente, que assim, eu fui o culpado, assim, eu estraguei uma das reuniões mais importantes da minha vida, porque dei mole, assim, foi horroroso. Um dia eu conto essa história aqui, quando eu tiver coragem de. Combinadíssimo. Vou ficar só dando spoiler. Eu vou contar a minha num tweet, tá? Porque ela é muito rápida. Vai lá. Vou contar a minha num tweet. Eu trabalhava numa agência que tinha sede em Porto Alegre e em São Paulo. Eu ainda morava em Porto Alegre na época. E aí eu me ferrei trabalhando uma concorrência para uma marca de São Paulo. Vim para São Paulo a trabalho. Virei fim de semana, noite. Concorrência de uma marca de moda. Aí tô eu dentro do carro com o diretor da agência indo para a apresentação da concorrência no dia. E aí, com outras pessoas junto da agência, né? Mas aí alguém fala assim, e aí, como é que estamos para essa apresentação, sei lá. E aí o cara fala assim, não, vai dar tudo certo, a gente tem aqui a Luli, né? Trouxemos aqui uma menina estilosa para mostrar para eles que a gente entende de moda. Vai ser. E eu tinha passado, tipo assim, 7 dias virando noite, fazendo uma pesquisa animal daquilo, tipo, ideias para concorrência, nananã. E daí eu falei, então eu tô indo porque eu sou uma menina estilosa, entendi. E eu achei que o problema da história ia ser ter concorrência, mas não, era pior que isso ainda. É pior. É o problema do problema, meta-problema. O problema era virar noite, né? Que é assédio moral. Não, era mais, E aí esse tipo de coisa, né? São essas pequenas pérolas da vida na propaganda que a gente ouve, e daí a gente chega lá, faz uma cara simpática pro cliente, apresenta por 50 minutos, falando, explicando tudo. Com a boca E espumando. tal, pra agência assim, ganhar a concorrência. Uhum. Caraca, foda. Mas é isso, gente. Muito boa essa conversa. Nos divertimos, problematizamos, reclamamos, xingamos todo mundo, elogiamos um monte de gente também. É isso. É isso aí. Já vai dar pra cancelar a terapia essa semana. Olha, a minha é na sequência agora que eu me dei conta que é isso, meu próximo compromisso. Porra, olha que maravilha. Agora vai dormir como? Porra. Lucas, muito obrigado, cara. Foi sensacional, assim como eu já imaginava que seria, mas conseguiu superar as expectativas. Obrigado pelo seu tempo. A gente ficou muito tempo aqui, inclusive, muito mais tempo do que a gente tinha planejado. Então, obrigado pela generosidade. E, cara, obrigado pelo trabalho, pela contribuição que você tem feito, porque, mais uma vez, vou reiterar, é muito importante, muito relevante. E, assim, eu já saí daqui com o quê? Com to-do list, né? Assim, com um monte de coisa que eu preciso resolver aqui, porque, assim, foi uma porrada. E obrigado, cara. Enfim, mais uma vez, obrigado. Obrigada demais. Foi um prazer, uma honra. Somos teus fãs, real, oficial. Imagina, gente. Nossa, recíproca verdadeira. Sou muito fã do trabalho de vocês. Estou muito feliz com o convite. Espero que eu tenha contribuído. As porradas também são em mim. Elas também doem em mim cada vez que eu falo. Então, sempre que eu posso falar, é ótimo para mim. Também vai me ajudando. Então, muito obrigado pela oportunidade de falar. E me chamem sempre. Adorei. Obrigado. Valeu. Até mais. Valeu. Menos um banner, por favor.